Amados, meus queridos irmãos, quero na manhã desta quinta-feira, 19 de agosto, cumprimentá-los, saudá-los e desejar que este seja o melhor dia na sua vida. Me chamo Levi Salles, para quem não me conhece, e tenho este canal no YouTube, onde a gente sempre traz uma palavra da graça de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento na fé. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Nos ajude a fazer com que esse canal cresça cada vez mais, a fim de que muitos sejam alcançados por esse Evangelho da Graça e possam se libertar dessas algemas colocadas pelo sistema religioso através desse pool de instituições evangélicas que têm atado fardos pesados sobre os ombros das pessoas e fazendo com que as pessoas fiquem presas a essas instituições e ali seguindo os preceitos dos homens e fazendo tudo aquilo que na verdade os seus líderes querem, porque eles têm as suas conveniências, os seus objetivos, e então eles não têm interesse que as pessoas vivam essa liberdade em Cristo. Eu quero ler na Epístola do Apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Queridos, sobre o tema justificados pela graça e não pelas obras, vamos fazer uma reflexão sobre este tão importante assunto. Como nós temos pregado constantemente e vamos sempre falar, para que as pessoas possam entender e compreender a diferença em andar por fé, em viver pela fé, a diferença em viver o Evangelho pleno da graça de Deus em relação a tudo o que as pessoas vivem, como eu vivi dentro desse sistema religioso. Nós estamos pautados na revelação que Cristo, o ressurreto, o ressuscitado, deu a Paulo, e que Paulo trouxe para nós esta revelação do Evangelho da graça de Deus. Ele é chamado de apóstolo da graça de Deus. E ele nos ensinou que não podemos anular a graça de Deus, porque se a justiça provém das obras, então Cristo morreu em vão. No versículo 21, ele diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se eles continuassem a viverem sob a lei, fazendo obras,
a morte de Cristo teria sido em vão. As obras estão ligadas à carne. Segundo Lucas, o livro histórico, no capítulo 18, no versículo de número 12. O apóstolo Paulo diz que os que assim o fazem, procurando a sua própria justiça, não a buscando pela fé, mas pelas obras. E vendo, então, que eles não conheceram o quê? A justiça de Deus. E então eles procuram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando ao que vem de Deus. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 32, vejamos o que diz. Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram a pedra de tropeço. E assim, infelizmente, queridos, muitos sem perceberem, estão vivendo nos dias em que estamos hoje, também na prática das obras, buscando através da sua própria justiça e não se sujeitando a que vem de Deus. Queridos, nós não somos circuncisos, nós não somos judeus, não somos antes da cruz, não pertencemos à velha aliança. Nós nascemos depois da cruz. Éramos gentios. E o Cristo ressuscitado, ao encontrar com Paulo em Damasco, ele lhe traz a revelação do Evangelho da graça de Deus. E o Cristo ressuscitado dá esta responsabilidade a Paulo, o apóstolo dos gentios, para que trouxesse até a nós essa liberdade plena da graça de Deus. Nas instituições evangélicas se fala tanto na nova aliança. Eles lá falam também na nova aliança. Mas as suas práticas ainda é da velha aliança. Eles falam do Cristo ressurreto, mas vivem o Nazareno, seguem tudo aquilo que o Cristo Nazareno seguiu como cumpridor da lei de Deus dada a Moisés para o povo judeu. O filho de Davi. Eles seguem o filho de Davi. Seguem-o com as suas práticas, ensinando que tudo que o Nazareno fez, nós temos que fazer. E não é isso que nós encontramos dentro desses lugares chamados templos. Rudimentos da lei de mosaica, preceito dos homens. Vemos lá o quê? As suas reuniões têm rituais, as suas reuniões têm liturgias. Eles dogmatizam as pessoas, para que as pessoas sigam à risca tudo isso que eles lhes ensinam. E ainda atribui como desobediência para aqueles que assim não o fazem. Eles lá dizem, dentro desse sistema religioso, nessas instituições evangélicas, que eles são salvos pela graça mediante a fé. Eles falam isso, porque está escrito, mas as suas práticas não condiz com a teoria. Eles não vivem a graça de Deus na sua essência. Eles não andam por fé e nem tampouco vivem por fé. Eles não pensam nas coisas do alto, nas coisas de cima, mas pensam sim nas coisas da terra. Vivem sempre barganhando com Deus, querendo dar a fim de que possa receber.
Porque lá, nesses lugares, tudo é futuralizado. Eles não tomam posse daquilo que o Cristo ressurreto, daquilo que o Cristo ressuscitado já nos deu. Eles se pegam muito ao físico, sabendo que nós somos espirituais. A igreja, ela não é física e sim espiritual. Nós vivemos o seu reino aqui. Nós temos a sua mente. Nós não vivemos, mas ele vive em nós. Somos guiados por ele, dirigidos por ele. Vivemos em lealdade a ele e aos nossos irmãos em Cristo. Então, como disse, lá eles mandam as pessoas seguirem tudo que o Nazareno fez. Temos que fazer, esquecendo que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 8. Se não, vejamos, Paulo, ao escrever aos irmãos da Galácia, ele diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Somos benditos, irmãos, com o crente Abraão. Ninguém pode ser justificado pelas obras. Ninguém pode ser justificado pelas obras. Por mais que você faça, ou por mais que você deixe de fazer, você não encontrará justificação nesses seus atos de justiça. Porque a religião ensina aos religiosos que se tem que fazer. E é um tal de estou fazendo a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus precisa ser feita. E tudo quanto eles ali fazem, tudo quanto eles ali realizam, eles fazem e realizam contando como um ato para se salvar. Ninguém pode ser justificado pelas obras diante de Deus. Se somos justificados por Ele, viveremos da fé. Meus queridos, você que ainda está preso a esse sistema religioso, nós fomos resgatados para que as bênçãos de Abraão chegassem a cada um de nós. E essa bênção nos chegou por meio do Cristo ressuscitado, segundo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 14. O nosso escrito foi pago por Ele. Tudo que se tinha que fazer, Ele fez. Eu não tinha e não tenho como fazer algo para que eu possa alcançar essa tão plena e gostosa liberdade em Cristo Jesus. Como é bom viver e andar por fé. Como é bom ser espiritual. Como é bom adorar a Deus em espírito e em verdade. Como é bom cultuar Ele de forma racional. Como é bom render a Ele súplicas de ações de graças por tudo quanto Ele fez. Como é bom tomar posse de todas as sortes de bênçãos. Como é bom viver todas as suas promessas no nosso dia a dia, até os fins dos nossos dias aqui na terra. E isso só pode acontecer
se nós formos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, se a gente tiver a mente de Cristo, pensar como Cristo, se a imagem de Cristo refletir em cada um de nós, nos nossos comportamentos diários, na nossa vivência diária, que as pessoas começam então a perceber, a ver que nós somos diferentes, não pelo que nós falamos, mas sim pelo que nós vivemos e sim pelo que nós praticamos. Contagiamos as pessoas através dessa fé maravilhosa, bendita, gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores e transgressões. Ele não no futuro, mas sim no passado o fez. As nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões, ele tomou sobre si. Quando ele disse, está tudo consumado. E os nossos irmãos hoje, os irmãos judeus, que viviam sob a lei, que viviam por obras, mas não conseguiam, foi necessário que o próprio Deus se fizesse carne e viesse e habitasse entre eles, como veio e habitou entre eles, como cumpriu toda a lei. E antes de morrer, ele disse, está tudo consumado. E disse aquele que o enviou, em tuas mãos entrego o meu espírito. E nós, gentios, que não tínhamos culpas, pois não éramos transgressores da lei, porque a lei não era para nós, e sim para os judeus, não fomos esquecidos. Ele não nos deixou de lado, assim como ele chamou os 12 apóstolos da circuncisão, para que pregasse o evangelho do reino ao mundo de Israel. Ele vai ao encontro de Saulo de Tarso e faz de Saulo de Tarso o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça de Deus, para que pudéssemos também sermos alcançados por ele, para vivermos essa tão sonhada, abençoada, maravilhosa e bendita graça de Deus. O próprio Paulo, que foi um judaizante praticante, ainda cometia alguns atos da velha aliança. Me faz lembrar quando desesperado estava por algo que lhe incomodava, lhe importunava. Ele orava a Deus, assim como muitos hoje os fazem na religião. Fazem campanha, fazem jejum, sobem ao monte, tomam água ungida, andam com um lenço ungido no bolso, pegam rosas, enfim, uma série de coisas para que possam obter uma resposta de Deus, para que haja uma mudança, uma transformação na sua vida. E quando Paulo fez isso, ele não encontrou a resposta que ele queria, como muitos hoje estão indo em busca de respostas. Orando, jejuando. E as respostas não vêm como eles esperam, como eles querem, porque a resposta já veio, a resposta já foi nos dada. Ele tomou sobre si as nossas culpas, nossas dores e as nossas transgressões. Tudo está consumado. E aí então ele ouve de Deus uma resposta
Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Hoje é por graça, é pela graça, mediante uma fé que não vem de nós, mas que vem de Deus. É por isso que muitos não têm a sua mente iluminada, não têm os seus olhos abertos, o véu ainda está sobre essas pessoas, porque querem praticar atos de justiça a fim de que alcance algo por meio de obras, quando o Cristo ressuscitado nos ensinou e nos disse que é por fé, é viver por fé, é pela graça, e a tua graça nos basta. O nosso testamento foi confirmado por Deus. Como já disse, o nosso escrito foi pago. Mesmo a lei tendo vindo 430 anos depois, não invalidou o testamento, abolindo essa promessa. Essa promessa dada aos descendentes, que é Cristo Jesus. Foi dada ao descendente. Foi dado ao Cristo ressuscitado, ao Cristo ressurreto. Essa promessa, pela fé em Cristo Jesus, foi dada aos que creem. Não no sentido de acreditar. Não é essa fé que acredita, mas é a fé de Deus, é a fé de Cristo Jesus, é viver esta fé assim como Ele viveu, é viver esta fé assim como Ele nos outorgou. Portanto, querido, as obras da lei nos serviu diário, as obras da lei serviu diário para apontar para o Cristo ressuscitado, para o Cristo ressurreto, para nos conduzir ao Cristo ressuscitado, ao Cristo ressurreto. É esse o Cristo que nós servimos, é este o Cristo que vive dentro de nós, é esse o Cristo que é o nosso pastor, é esse o Cristo que é o nosso Senhor. Ele é Espírito e habita no nosso espírito, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Nada nos separa do seu amor. Ninguém intenta acusação contra nós, pois foi Ele quem nos justificou. A graça nos traz a revelação que estávamos nele antes da fundação do mundo. É por isso que eles lá se espantam e dizem assim: então você crê na predestinação. É assim que eles nos confrontam, nos indagam. Você crê na predestinação? Sim, cremos, porque a graça nos trouxe essa revelação, que estávamos nele antes da fundação do mundo. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele é quem nos escolheu. Não foi você que o escolheu. Por que eu digo você? Porque você é um eleito, você é um predestinado, você é propriedade exclusiva de Deus. Você está apenas presa dentro de um sistema religioso, frequentando os templos, chamando esses lugares de casa de Deus, dizendo que está indo lá para adorar a Deus, seguindo as liturgias, os rituais, os preceitos dos homens e tudo quanto mais lá nesses lugares existem. Quando Deus habita dentro de você, quando você é espiritual, você não é carnal, a igreja, ela não é física e sim espiritual. Nós nos reunimos como igreja 24 horas por dia. Nós não estamos preocupados em frequentar esses lugares, em ter uma carteira de membro, seja lá de qual denominação for, e ter a assinatura de um pastor, e dizer que ele é o nosso líder espiritual, é uma autoridade espiritual, e que nós devemos viver sob a sua
bênção espiritual. E eles, se vocês devem viver sob as bênçãos espirituais deles, as bênçãos espirituais deles, sob uma autoridade espiritual deles, e eles, você os vê como ungido de Deus, como anjo da igreja. É assim que eles ensinaram a vocês, e vocês acreditam nisso. E, portanto, o cabeça de vocês é o homem, o pastor é o homem, o Senhor é o homem. Quando a igreja é espiritual invisível, como organismo vivo, o cabeça é Cristo, o Senhor é Cristo, o senhoria é dele. É difícil de entender isso, é difícil de compreender isso. É por isso que lá nesses lugares eles dividem a glória de Deus. Os homens têm primazia, eles vivem em destaque, em mordomia, cheios de benesse, e não querem largar essa carne, pois exploram as pessoas, tirando dela a lã, a gordura, enfim, tudo que eles possam tirar. Porque lá eles dizem que vocês são ovelhas, e vocês acreditam que vocês são ovelhas. Lá eles dizem que é o rebanho que Deus entregou nas mãos deles, e que um dia eles vão prestar conta a Deus desse rebanho, que Deus o entregou nas mãos de cada um deles. Não existe fundamento bíblico para isso. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, os judeus foram chamados de ovelhas, desviadas, perdidas, porque estavam fora do propósito, da direção de Deus. E então a lei foi estabelecida para que eles cumprissem a fim de se aproximar de Deus. E, no entanto, nenhum deles conseguiram. Então o próprio Deus veio, se fez carne, habitou entre eles, a fim de lhes proporcionar essa bênção que Deus sempre os havia concedido. E então nós, gentios, nós depois da cruz, temos que viver o evangelho do Cristo ressuscitado, e não do Cristo Nazareno. Eu estou preparando uma mensagem sobre qual é o evangelho, qual é o outro evangelho, qual é o evangelho que se segue dentro do sistema religioso, e qual o evangelho que devemos seguir. Ele nos amou primeiro. Não foi você que o amou primeiro. Foi ele quem te escolheu. Não foi você que o escolheu. Quem é você? Quem sou eu para o escolher? Mas ele te escolheu. Ele te amou primeiro. E fez do nosso espírito seu santuário. É no seu espírito que ele habita. Não é na carne, como o sistema ensina, a instituição ensina, dizendo que o teu corpo carnal, esse aqui, é o templo do Espírito Santo. Sim, ele habita no corpo espiritual. É num corpo, sim, mas num corpo espiritual, que é o teu espírito, é ali que ele habita. Porque essa carne, como ele mesmo disse, para nada presta. E por mais que você tente se santificar, se consagrar, porque são os termos usados por eles nesses lugares, você jamais conseguirá fazer com que essa carne seja perfeita, seja santa, para que ele pudesse habitar. É no teu espírito que ele habita. Por pertencermos a Cristo, a carne foi crucificada e vivemos segundo o Espírito, vivendo pela fé. Então, queridos, é pela graça. É viver por fé. Andar por fé. É ser espiritual e não carnal. É não viver nas práticas das obras da carne.
porque não te convém. Não que você não possa, não te convém. O apóstolo da graça de Deus, apóstolo Paulo, que recebeu a revelação desse evangelho, ele lista aos irmãos da Galácia as obras da carne. Ele diz todas as coisas, me é lista. É como se ele dissesse, tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Mas não devo fazer. Por que não devia fazer? Porque como ele mesmo, escrevendo aos irmãos da Galácia no capítulo 2, no versículo 20, ele disse, eu não vivo. Ele vivia quando estava sob a lei. Mas Cristo agora vive em mim. Querida, é esse o evangelho da graça de Deus. Cristo tem que viver em você. Você tem que ter a mente dele. É possível? Sim, é possível. Desprenda das coisas desta vida, das coisas materiais. Viva o reino dele que está dentro de você. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de morrer, porque Cristo vive em você. Não tenha medo da morte, porque você sabe para onde você vai. Porque você sabe de onde você veio. Você sabe que antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Eles lá, no sistema religioso, não sabem diferenciar o que é liberdade em Cristo e a libertinagem da carne, a libertinagem que o mundo oferece. Eles dizem que todos quantos são predestinados, são eleitos, vivem na libertinagem. E eu fico até pasmo, porque isso às vezes parte de pessoas que se dizem teólogos, PhDs, doutores em teologia, conhecedores da palavra, como eles mesmos se dizem ou se auto-intitulam. Eu fiz faculdade teológica, eu fui professor em faculdade de teologia, Instituto Bíblico de Teologia. E hoje eu fico vendo o quanto eu fiz o jogo do sistema religioso. O quanto eu ensinei pessoas aquilo que o sistema quis que eu ensinasse. O quanto eu preguei coisas que o sistema quis que eu pregasse. Assim acontece com muitos deles. Quantas das vezes, num culto à noite, no domingo, a igreja cheia, o templo cheio, e agora vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Irmão, vem aqui, ora pelo pregador. E aí o pregador se levantava assim, cheio de posse, cheio de moral, porque centenas de pessoas agora iriam ouvi-lo, assim como acontece ainda hoje. E muitos não deixam esses lugares. Sabe por quê? Porque eles são cheios de pose, eles se auto-intitulam pregador, ensinadores, e querem os púlpitos dos templos religiosos para ensinar aquilo que o sistema quer que ensina. Mesmo que muitas das vezes eles não acreditam, mas faz o jogo do sistema, como eu fiz o jogo do sistema. Eu saí desse sistema em 2017. Eu fui dizimista lá até 1993. Vivi lá ainda 24 anos lá dentro sem dar o dízimo, sendo perseguido. Porque o fato de eu não dar, eu já era criticado por isso. Eu não concordava, porque eu não acreditava. Até 93 eu acreditava que era para nós. Dali por diante, não. Então eu parei de dar, mas vivi lá 24 anos ainda. E outras coisas mais, rudimentos que tinham lá, que eu não acreditava, mas muitas das vezes até fazia. Como há pouco tempo, um pastor do sistema, mas a sua esposa esteve na minha casa e me convidou para ir lá ministrar a ceia. Eu disse para ele, eu não posso ir. Como que eu vou lá ministrar a ceia do Senhor?
Se dentro da visão da graça de Deus, eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. E não fui, não aceitei. São cerimônias que existem dentro desses lugares e que as pessoas, influenciadas pelos seus líderes religiosos, dão muita importância, muito valor a essas coisas. Praticando essas coisas para que possam ser salvas, porque se não praticarem, elas perdem a sua salvação. Se você quiser, venha me visitar. As portas da minha casa, elas estão abertas para você, mesmo eu nunca tendo te visto, nem você a mim, a não ser pelo vídeo do meu canal. Venha palestrar, venha conversar, venha reunir como igreja, eu e você, minha esposa, eu, você, a sua esposa, eu e você, mais um amigo, eu e você, um amigo trago por você. Venha, vamos conversar, vamos viver esse evangelho da graça de Deus. E você verá, como eu sinto feliz nesses 4 anos que eu me libertei desse sistema religioso. Eu nunca vivi uma liberdade consciente, plena, no Cristo ressurreto como eu vivo hoje. E cheios de carrapichos, remendo velho e vestido novo. Era assim que acontecia comigo, como assim acontece com vocês dentro desses lugares. Toma uma atitude, toma uma decisão, rompa. Você é o templo de Deus, Ele habita em você. E você verá o que é servir a Cristo e o que é servir as lideranças dos homens, preceitos dos homens, os seus ensinamentos. Fica então aí esta palavra para a nossa reflexão. Me excedi até um pouco no tempo. Em média, é de 20 a 25 minutos os meus vídeos. Mas hoje estou chegando quase a 40 minutos. Pois não podia deixar de lhes dizer estas coisas. Então te peço, você como embaixador do Evangelho da Graça de Deus, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, fala da graça de Deus para as pessoas, para que elas possam se tornar livres em Cristo Jesus. Quantas famílias, elas não saem, não passeiam, porque tem um compromisso aos domingos pela manhã, tem um compromisso domingo à noite, e fica presa a esses lugares. Isso é sagrado para essas pessoas. Mas quando elas entendem a liberdade em Cristo, quando ela compreende e entende que ela é o templo da habitação de Deus, que Deus habita nela, que Deus é Espírito e que Ele é adorado em Espírito e em verdade, ela toma uma atitude, ela rompe com todas essas tradições, com todas essas coisas que lá existem e passa a servir a Cristo em graça. Beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.